Olá, Gustavo Soares, presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia. Nós estamos começando agora um novo projeto, que são os podcasts da Sociedade, da SBH. E hoje vamos conversar com o Dr. Marcelo Furtado, além de um grande amigo, é o ex-presidente da Sociedade na gestão 2022 e 2023. Isso. Marcelo, o maior prazer do mundo estar aqui com você. Eu vou começar isso aqui contando uma historinha que muita gente já conhece, mas eu acho que, para mim, é uma história que mudou minha vida e você faz parte disso. E eu acho que isso aí engloba muita coisa que tem acontecido aí no mundo da hérnia no Brasil. 2011, né? Você lembra? Eu ia ter um congresso... Ainda lembro. 2011 era para ter o Congresso Brasileiro de Hérnia, que foi remarcado para 2010. Então eu já tinha tudo pronto para vir para São Paulo e conversando com as pessoas aqui, assim que cancelaram, eu falei, não, eu vou continuar indo para São Paulo, eu vou ver se eu assisto alguma coisa lá. E minha vontade era assistir alguma hérnia de ato, né? Isso. Aí conversei com... Quem olhou isso foi o Negri. Marcos Negri. Marcos Negri. É isso aí. É. Aí o Negri falou, olha, vou procurar para você assistir a hérnia de ato. Tudo bem. Aí ele, no dia que eu já estava aqui, ligou e falou assim, olha, Gustavo, infelizmente ninguém tem cirurgia marcada aqui, mas eu tenho uma coisa legal para você ver. Eu falei, o que foi, Negri? Olha, tem um cirurgião lá em Jundiaí que faz hérnia inguinal por vídeo que eu acho que você devia ver. Eu falei, mas Negri, hérnia inguinal? Puxa vida, a gente não faz hérnia inguinal por vídeo, você olha lá nos guidelines, é só para alguns casos bilaterais, hérnias recidivadas. Você tem certeza? Não, vai. Aí, e outra coisa, era importante porque tinha também hérnia de ato. Que é o que você queria ver, né? Eu queria ver, tinha hérnia de ato. Era a sua intenção. Na verdade, já havia hérnia de ato. Essa aqui é a história boa, foi para ver hérnia de ato. Ele não tinha me falado nada de hérnia inguinal ainda não, era só hérnia de ato. Então vamos lá, 5 horas da manhã eu saí para chegar lá cedinho, 7 horas eu cheguei, encontrei com você, você chegou assim, opa, tudo bem, tudo bem. Bom, tem uma boa e uma má notícia para você. Eu falei, o que foi? A má é que a hérnia de ato cancelou a cirurgia. Daí estava gripada. E eu tenho 4 hérnias inguinais para ver. E aí que foi a hora que eu pensei nisso, né? Eu falei assim, nossa senhora, hérnia inguinal? Será que eu vou assistir isso? Falei, já estamos aqui, vamos ficar. Só uma hernia, né? É só uma hernia. Aí o Marcelo fez 4 ou 5 hérnias inguinais de manhã até a meio da tarde. Eu falei assim, gente, mas isso é hérnia inguinal? Você falou, não, é isso. Aí o resto é história. Então, Marcelo, eu queria que você começasse aqui com a gente falando assim, da sua história, onde você nasceu, sua idade, onde você formou e principalmente por que você escolheu medicina e cirurgia também. Vamos lá então, Gustavo. Bom, primeiro parabéns aí por essa jornada sua na presidência da SBH, né? Eu tenho muito orgulho de te ver presidente, porque nossa história começou com essa história que você acabou de contar, né? E de lá para cá você entrou no mundo da hérnia de cabeça aí e hoje é uma referência, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Então isso traz muito orgulho pra gente, né? Especialmente para mim. E obrigado pelo esse convite. A medicina está na minha vida, assim, acho que desde quando eu nasci, né? Desde quando eu nasci. Meu pai é cirurgião do aparelho digestivo. Seu pai é mineiro, né? Meu pai é mineiro. Meu pai é formado em Uberaba e veio para São Paulo fazer residência e ficou em Jundiaí. Numa dessas voltas dele pela Anhanguera, ele parou em Jundiaí para dar um plantão e ficou até hoje. Sensacional. E aí eu nasci lá. Na verdade, eu nasci em Campinas, né? Eu sou campineiro de nascença, porque quando meu pai veio para Jundiaí, ele não conhecia ainda nenhum obstetra em Jundiaí, ele fazia 1 ano que ele estava em Jundiaí. E tinha um amigo em Campinas que fez o pré-natal da minha mãe. Então eu nasci em Campinas e fui para Jundiaí já na mesma semana, né? Então eu não sou jundiaense de origem, mas sou de coração. E fiz a faculdade, me formei em medicina. Uma curiosidade, eu gostava muito de futebol. Eu era atleta de futebol, eu jogava sério. Mais uma, essa é boa. Eu jogava sério. Não tem problema no joelho, não. Eu joguei 4 anos na Ponte Preta, em Campinas. Que isso. E eu repeti o segundo colegial. E aí meu pai falou assim, bom, ou você vai estudar ou você vai jogar bola. Eu falei, vou jogar bola. Ele falou, então você vai morar lá no campo da Ponte, lá no
no apartamento lá da Ponte Preta mesmo, e vai profissionalizar, e vai estudar à noite, se vira. E eu falei, tá bom, olha o desafio, hein? Poxa vida. Aí o primeiro treino de quando eu tava morando lá, eu quebrei o pé. Bom, não foi o joelho, foi o pé. Foi o pé. Na verdade, eu trinquei o maléolo, né? E aí eu fiquei com uma tala lá durante 4 meses, enfim. Aí meu pai foi inteligente, começou a me levar no hospital com ele, pra ver o hospital, pra ajudar em cirurgia com ele. Ó, eu era, né? Tinha o quê? 16 anos nessa época, ainda, 15 anos. E entrava com ele no hospital. E aí eu comecei a gostar, né? E aí passei na medicina, estudei em Itajubá, sul de Minas. E depois a minha história mudou quando eu vim para Campinas de novo, né? Renascer em Campinas. Foi quando eu fui para o Centro Médico de Campinas. E lá eu fiz a residência com o professor Brandalize. E o negócio dá volta, né? E hoje agora você torce pro Galo, né? E hoje eu tô voltando para BH. Então, assim, quando eu chego em Campinas, né, com o Brandalize, era meu sonho estar com ele, porque o Brandalize é formado em Uberaba também, 2 anos antes que meu pai. Meu pai a vida inteira falava dele. E eu tinha muito gosto pela cirurgia do esôfago, a cirurgia de refluxo. Era uma coisa que me cativava muito. E aí, quando eu entrei na residência no Centro Médico Campinas, para mim foi um sonho, né? Sonho. E comecei a trabalhar, a fazer a residência lá, né? Com o Brandalize, com a equipe do Brandalize. E depois eu vim para Jundiaí, depois que eu terminei a residência. E aí comecei, estou desde 96 lá, trabalhando. E o que é curioso, olha como são as coisas na vida, né? Minha primeira cirurgia da minha vida como residente foi uma hernia inguinal. Foi uma hernia inguinal aberta, né? O Brandalize fazia um show dice muito bem feito. Hora show dice, hora Bassini, era o que se discutia na época, né? Não tinha ainda... O Liechtenstein ainda estava começando, né? Porque isso que estou falando é 93, né? 94. Isso. Então estava o começo do Liechtenstein ainda. E eu tremia tanto... Mas tremia assim, igual a vara verde, né? E o Brandalize falou assim pra mim, para um pouquinho. Você tá doente? Você tá doente? Pô, você tá tremendo muito. Eu falei, professor, eu tô tremendo primeiro porque eu tô nervoso, né? De estar operando com o senhor. E segundo que eu não tô entendendo nada do que eu tô fazendo aqui. Não sei o que é nada. Você acha a anatomia da região inguinal fácil, igual todo mundo Nunca fala? foi. Aliás, eu acho que isso que é interessante, né? Eu só entendi de vez a anatomia da região inguinal quando eu fui ver a anatomia posterior, né? Quando ele fez naquela época eles estavam começando a laparoscopia. Mas quando eu vi a primeira laparoscopia dele, eu falei, agora eu entendi essa anatomia, né? Entendi isso aí mais ou menos. Uma vez isso aconteceu comigo também, engraçado, mas ficou instrumentadora. Fazendo hérnia, né? Depois que você esteve lá e me ensinou a fazer hérnia inguinal por vídeo. Das primeiras cirurgias que a instrumentadora entrou e viu a imagem dela, ela falou assim, puxa vida, até que enfim eu entendi o que é uma hérnia. É mais ou menos isso aí mesmo. E aí eu vim para Jundiaí em 96. Minha primeira hérnia por vídeo foi em maio de 96, sozinho. Marcelo, mas você começou muito cedo a hérnia por vídeo. Maio de 96. Foi minha primeira cirurgia. E o meu segundo paciente, eu não tenho vergonha nenhuma de contar isso, meu primeiro paciente eu levei 2h30. Uma hérnia unilateral primária, do lado direito. Meu anestesista falou assim para mim... esse é ótimo. Marcelão, aproveita que você está começando e já para. Porque isso não vai dar certo. 2h30 para operar uma hérnia, pô, doente de cabeça para baixo, né? E era um senhorzinho ainda. Você vai matar seus pacientes, ele falou para mim. Então eu falei assim, não, calma que vai melhorar. Aí meu segundo doente, ele voltou, ele era um lixeiro, trabalhava na rua, né, num caminhão de lixo. Então fazia muito esforço. E ele chegou uma semana depois no consultório com um baita de um seroma, né? Mas eu não sabia que ele era um seroma. Na hora que eu olhei, eu falei, nossa, recidiva precoce. Palpei endurecido, falei, não, ele tá encarcerada, né? Meu Deus. Falei para ele, o senhor vai internar agora, acabando o meu consultório, eu vou operar o senhor. E dito e feito, coloquei ele na mesa, fiz uma hack, abri uma ignotomia, seroma, né? Falei, meu Deus, aí já pus uma tela por cima também, pronto. Esse aí não tem como ter problema. Mas assim, até por isso eu já passei na minha vida, né? Então, isso foi em 96, a gente estava começando, né? E nessa época que você estava começando, o que você ouvia fazer? Eu, muitos anos depois de você, sofri bastante crítica de começar a fazer hernia inguinal por vídeo. O que você escutava naquela época? 1996, fazendo hernia inguinal por vídeo. A discussão era assim, a gente também não entendia muito bem a anatomia, a cirurgia era demorada, então a briga era essa, era tempo cirúrgico e custo, né? Desde aquela época, porque os fixadores, enfim, era tudo mais caro, então a gente tinha que brigar por isso. E a crítica maior era essa.
E falava-se muito em recidiva, né? Então, assim, o pessoal muito criticava, porque a cirurgia por vídeo recidiva tudo, não vale a pena fazer, etc. Hoje a gente nem discute mais recidiva, né? Então, a gente vê como a coisa evoluiu, né? Evoluiu muito. Então, acho que era mais essa discussão. Mas o desafio acho que era contra nós mesmos, porque... Pois é, e o que te motivava a continuar nessa luta aí, nessa época? Porque nós estamos falando o seguinte, em 96, o ambiente era completamente diferente do que a gente tem hoje. Né? Não tinha internet, não tinha discussão, era só congresso e um ambiente médico totalmente diferente. Então, assim, o que te motivava a continuar nesse caminho? No fundo, eu tinha assim, alguma coisa em mim que eu falava assim, eu preciso fazer algo diferente aqui em Jundiaí, né? Porque meu pai já era cirurgião lá, cirurgião renomado em Jundiaí, só que operava aberta. Meu pai fez a primeira colestectomia de Jundiaí em 91, aliás, em 92. Né? A primeira colesté foi em julho de 91, né? O Zego e o Hall fizeram aqui em São Paulo. Em 92... Comecinho em 92, eles fizeram em Jundiaí, compraram equipamento lá e fizeram. Pioneiro. Foram os pioneiros. Então, assim, tanto que muita gente de hospitais de São Paulo e Campinas, hospitais universitários, iam treinar lá, operar com eles. Então, assim, eu precisava fazer algo novo, né? E a hernia de hiato era o que eu gostava. Então, assim, quando eu cheguei, já fiz uma hernia de hiato, assim, na segunda semana já fiz uma hernia de hiato por vídeo. Então, aí quando veio a ideia da hernia inguinal, eu falei, preciso fazer algo novo, e comecei. Desisti 2 vezes, uma porque eu tive uma recidiva precoce, de verdade, não era seroma. Não era seroma? Era uma recidiva mesmo, aí eu falei, não sei se funciona. E a outra porque eu saí de uma cirurgia que eu não conseguia mexer meu ombro, né? Eu pensei, minha vida fazendo isso aqui, eu vou acabar com o ombro, vou acabar com a minha saúde, né? Aí parei um tempo, aí chegou um doente com uma bilateral, eu falei, não, vamos começar de novo. E aí não parei mais. E aí o resto também é história. Aí estou até hoje. Isso aí. E espero estar mais alguns anos aí fazendo. Marcelo, e como que veio essa ideia? Porque o que eu acho interessante que tem que ficar registrado é como você colocou seu nome, e uma vez você já me falou isso, né, que uma das coisas que você queria ter relevância, então eu acho que não tem como ter mais relevância do que você tem na história da hérnia no Brasil, tanto que você divulgou conhecimento, tanto lugar, tanta gente que você ensinou. Mas o que te deu a ideia ali da sua publicação, que foi o seu doutorado, em relação às zonas de dissecção, os triângulos e o Y invertido? Na verdade, as coisas até acontecem meio que por acaso, né? Parece que é por acaso, mas mas não é. Mas não é. Eu estava num... Antes disso, né? Quando eu terminei a residência, o Brando Alice queria que eu fizesse um mestrado com ele na Unicamp. Então a gente começou a estudar naquela época, isso foi em 94, estudar o uso de tela no hiato. Porque naquela época ele defendia já fazer aquela telinha que ele fazia, aquele babador, né? Sim, sim. Que era uma telinha com babador, que ele colocava um anelzinho de Silastic para proteger o esôfago. Perfeito. Então ele queria estudar aquilo. E eu comecei a estudar, comecei a fazer meu mestrado na Unicamp. E a gente estudava em rato. Mas era muito difícil colocar uma tela microscópica no rato, quase impossível, né? E o estudo não estava dando muito certo, porque na hora que a gente sacrificava o animal para colher lá, avaliar, né, macroscopicamente e microscopicamente a lesão do esôfago, quase não conseguia dissecar, porque era muito pequeno. Enfim, o trabalho foi meio arrastado, e aí, paralelo a isso, ele aposentou na Unicamp, então ele deixou de dar aquele acompanhamento, né, no mestrado. E aí ficou meio stand-by, né? E aí eu fui convidado para dar uma aula em Botucatu, no curso do Bacone, que era um curso de hérnia, né? De videolaparoscopia, enfim, tinha hérnia envolvida. E aí a gente estava no jantar, bateram um papo, o Bacone me perguntou, você não tem mestrado, doutorado? Eu falei, eu até comecei, contei essa história para ele. Ele falou assim, não, eu estou com uma vaga de mestrado aqui, você tem algum outro estudo que você possa fazer? Eu falei, tem minha casuística de hérnia. A gente pode fazer alguma coisa sobre isso. Na época eram 650 pacientes. Isso foi 2002, mais ou menos, né? Quando eu comecei a... Muita coisa. Um pouquinho mais, 2002, 2003, mais ou menos isso aí. Porque eu fiz muito nesse começo mesmo. Depois até conto como foi essa história de fazer tanto caso assim. E aí conversando, ele falou, vem fazer um mestrado comigo, a gente faz sobre isso. Tá bom, vamos fazer. E aí eu comecei a levantar todos os pacientes, fazer a avaliação pós-operatória desses doentes, em termos de recidiva, dor, etc. Mais recidiva, né? O intuito era esse. E aí, num desses pacientes, eu sempre gravei minhas cirurgias todas,
Num desses pacientes que ele pediu para mim, ele precisava pôr umas imagens no seu trabalho, da região, da hérnia. E isso sempre me chamou atenção, né? Toda vez que você dava uma aula, suas imagens eram ótimas, né? Eu sempre gravei. Não só de secção, sempre gravei, mas, sempre... E sempre com imagem boa. Eu sempre fui meio apaixonado por anatomia, né? Esse encontro com o Brandalize me ajudou nisso, porque ele também era assim, ele sempre falava, o cirurgião tem que saber anatomia detalhadamente. Então eu sempre estudei muito anatomia. Fui até preceptor de anatomia na faculdade, adorava anatomia. E aí, quando eu fui escolher uma imagem para colocar no trabalho, é aquela imagem original que está no trabalho. Tá lá, que era de um paciente que, na hora que eu olhei a imagem, eu vi o Y, assim, né? Alguma coisa me mostrou um Y ali, mas não o Y em si. Eu não estava preocupado em pensar nesse Y aí. A minha preocupação era sistematizar a cirurgia de uma maneira mais fácil. Então, quando eu vi o Y, eu pensei, dá pra gente começar a cirurgia pelo lado, que é mais fácil. Perfeito. E depois nós vamos para medial, medial, né? Esse era o intuito. E aí comecei a estudar. A TEP tinha alguma influência sobre você, a extraperitoneal? Total. Você eu pensava assim, nunca vou fazer. Essa é boa para a turma. Essa era a influência. TEP, Klaus. Não vou fazer. Assista, Klaus. Porque a TEP era assim, a gente já não entendia anatomia na TAP. Aí você passa para uma TEP que era pior ainda. Perfeito. Né? Então, assim, essa eu sei que eu não vou fazer. Ainda a gente faz de vez em quando um outro caso hoje, né? Mas não é meu intuito mesmo, não. E aí, vendo aquela anatomia, eu pensei, vamos sistematizar, né? Começar a secar lateral, medial, etc. Aí veio a ideia das três zonas, né? Das 3 áreas. Tanto que a ideia de chamar de zona foi do Bacone. Porque quando você for passar para o inglês, é mais fácil você chamar de zone do que de areas, né? Perfeito. Então, por isso que a gente pensou zona 1, zona 2, zona 3, né? Okay. Ele colocou isso no trabalho. Então, esse foi o intuito. Depois que veio o Y e o triângulo, ele veio até depois. Na verdade, era sistematização. Na verdade, a sistematização com as 3 áreas de dissecção. E depois veio a figura do Y, aí já tinha o triângulo de Dunn descrito, né? O triângulo de Dunn, o trapezoide da dor e o Hasselbalch já eram descritos. Então, tanto o femoral quanto o anel inguinal interno é mais didático, né? Não é um triângulo. O femoral até que é um triângulo, né? O inguinal interno não, mas ficou como didaticamente falando. Né? Então, a história é mais ou menos essa. Ótimo. E aí veio o desenho, aí quando eu fui defender... então aí, como era um trabalho inédito, a universidade, a Unesp, ela permite você pular para doutorado. Isso é um trabalho de relevância e inédito. Foi o que aconteceu. Aí, quando eu estava finalizando o mestrado, ele falou, eu vou dar a entrada, como doutorado, o pedido para ver se a gente passa você para doutorado. E deu certo. Veio a publicação. Então, aí passou-se para doutorado, aí eu publiquei, né? Fiz toda a tese, publiquei, mas publiquei como uma casuística minha, não publiquei ainda o Y e os triângulos, né? Foi aí durante um curso, né, que o Klaus veio falar comigo, ele, o Totti, falou, você precisa, vamos fazer uma publicação sobre isso, né? O Flávio também era muito empolgado, aí depois a gente pode até falar sobre o Flávio, que acho que é merecido. E aí juntou-se nós 4, né? Vamos montar, então vamos. Um ajuda o outro, a gente monta e fomos ajudando, a gente foi fornecendo material, a imagem, e aí eles tiveram uma importância muito grande na publicação, porque não só escreveram, né? O Cris escreveu, o Cris gosta muito de escrever, tanto ele quanto o Totti, de uma maneira publicável, e aí foi. E aí aconteceu, né? E aí vem a sequência, tem agora as 10 regras de ouro. Aí as 10 regras de ouro, depois foi... Porque como é que funcionou as 10 regras? Como a gente já tinha essa sistematização, e o Jorge Dias tem o artigo dele, né? Do Critical View, eu sugeri para o Dias, durante um congresso lá no Panamá. A gente estava num ônibus indo para o jantar dos professores, eu sentei do lado dele, estava batendo papo. Aí eu falei pro Dias, a gente podia juntar os 2 trabalhos, né? O meu e o seu, e fazer um trabalho único de step by step da hérnia. Aí ele passou, eu vou pensar. Aí ele mandou um e-mail que achava que não era relevante, que ia ficar muito complexo, que ele não queria. Quando eu falei isso pro Flávio, falou, não, vamos fazer nós, né? E aí nós fizemos. Aí nós convidamos o Felix, né? Porque aí a publicação ia tomar mais vulto nos Estados Unidos, e ele já tinha feito com o Dias, e na hora que ele viu o artigo, ele falou, isso é ótimo, vamos fazer. E aí saiu.
E tá lá. Hoje acho que é o artigo mais baixado aí na Surgical Endoscopy, né? E nessa história toda, como é que foi a sua entrada aí no meio da SBH especificamente? Porque, lógico, isso aqui eu já vou adiantar para as pessoas, nós vamos fazer esse podcast com todos os ex-presidentes, porque o intuito disso aqui é não só registrar a sua história pessoal de todos os ex-presidentes, mas também registrar como que a gente caminhou desde o início com a sociedade. Como que foi a sua entrada aí no meio da sociedade? Quando que ela aconteceu? Quando a SBH foi fundada, quando veio a ideia de fundação, e os fundadores vão falar com você aqui sobre isso, com certeza, foi durante um evento de uma empresa nos Estados Unidos, né, um LAF, em Fort Lauderdale, que tiveram a ideia. Eu estava lá, mas eu ainda não participava tanto. Eu não tinha nem amizade com o Flávio, enfim, com o pessoal todo, o Abdala. Isso era que época, mais ou menos? 2009, eu acho. 2009. 2008, 2009, por aí. Por aí. A sociedade foi fundada em 2009, né? Isso. Então acho que era 2008, 2007, 2008, por aí. E foi o primeiro LAF, inclusive, da Johnson, foi esse daí. E aí, eu já fiquei sócio. Logo que foi a fundação, eu fiquei sócio, né? Eu fiquei sócio. Mas o divisor de águas foi um telefonema do Flávio. Ele me liga um dia, eu não conhecia ele. Falou, vai ter um evento em Pernambuco, lá em... Recife. Me deu branco aqui. Em Recife. E o Gustavo Carvalho que ia organizar. As cirurgias no hospital lá do SUS, né? Cirurgias ao vivo, o pessoal vai estar no anfiteatro, depois a gente vai dar umas aulas, tá? Vamos comigo, tá? Eu falei, vamos. E foi até engraçado abrir um parênteses, que eu fui com ele. Cheguei lá, né? Ele chegou no hotel e falou assim, você se incomoda de dormir comigo? Aí eu falei assim, como assim, Flávio? Não, porque SBH não tem muita verba. Nós vamos rachar um quarto. Então a gente tem um quarto só, então você vai ter que dormir comigo. Eu falei assim, a cama é de casal? Aí você, não, são duas camas separadas. Então tá bom, então eu topo. Aí, tá tranquilo. Se for que o cara me chama, nem conhece o cara, ele quer dormir comigo, pô. Aí eu fiquei preocupado, mas cama separada deu tudo certo. Deu tudo certo. Hoje eu dormiria Mas na deu cama de casamento. casar, mas deu casamento. Então, assim, o Flávio foi quem me levou para dentro da SBH e dentro da hérnia em si, né? Eu acho que tem duas pessoas aí que tem que ser sempre lembrado. O Flávio é uma delas, porque acho que o Flávio deu a chance para todo mundo, né? Sem dúvida. Você vê que o Flávio cativou todos nós e empurrou todos nós para começar na hérnia. E o Sérgio Hall, quando foi presidente da Sociedade Americana de Hérnia, ele fez o congresso dele em Nova York e convidou todos nós para dar uma aula, para ser moderador de sessão, enfim. Todos participaram, né? Eu lembro desse dia que estava eu e o Morel numa sessão lá, que a gente estava junto dando aula. Então, quer dizer, isso aí abriu a visibilidade do Brasil para o mundo, né? É um então, spoiler, aqui nós vamos ter o podcast do mais ou menos Sérgio com isso. essa história toda. É isso aí. Então, esse é um spoiler mesmo. Então, acho que os dois têm que ser relembrados, a Abdala pela fundação, tem muitos outros, né? Mas Sim. cada um teve a sua importância e hoje eu vejo a SBH muito saudável, né, com tudo isso. Isso que deixa a gente muito feliz, né? Sem dúvida. A questão é justamente essa. Ela tem uma história muito bonita, né? Como começou a briga desde o início. E eu acho que o mais interessante é como ainda mantém esse clima. A gente estava num congresso, né? A gente estava num congresso, uma das falas lá da audiência era, eu gosto de vir nessas sessões da SBH porque é sempre diferente, sempre é engraçado, sempre tem alguma coisa. Então eu acho que porque na verdade hérnia é bom porque ninguém tem complicação e ninguém tem recidiva, né? Por isso que todo mundo é assim. Todo mundo é assim. Porque ninguém mente, né? Ninguém mente sozinho. Sozinho não. Muito bom. Isso é ótimo, Marcelo. Agora, e o que te marcou aí na sua presidência, esses 2 anos, em 22 e 23? O que te marcou na sua presidência, assim, para você, pessoalmente, para Marcelo? Acho que foram duas coisas. Uma foi retomar as atividades da sociedade pós-pandemia. Eu acho que o Cris fez um trabalho sensacional durante a pandemia, né? Ele até, entre aspas, ganhou um ano a mais e merecido para fazer o congresso dele, que foi lá em Salvador e foi ótimo, e também porque foi um pouco prejudicado pela pandemia, mas mesmo assim ele fez muita coisa durante a pandemia, mas não tinha nada presencial, né? Sim. Então a gente tinha que recuperar isso, e eu acho que aí com a sua ajuda, que foi fundamental, né? Foi meu braço direito e esquerdo, não tenha dúvida disso, isso aí realmente marcou. E a segunda é a gente ter conquistado o QC. Acho que isso daí, né, foi
foi um marco para nós, eu acho. Isso aí eu lembro, logo que eu fui eleito lá em Salvador, a gente ficou no hotel ainda mais uns dias, eu, o Totti e o Cris, né, com as esposas, para dar uma descansada. E aí os dois falaram, a sua gestão tem que ser marcada pelo QC. Você tem que trazer essa coisa. Porque na época, quando o Flávio começou a negociar, etc., o próprio Abdala, né, começou a negociar lá atrás, o Sérgio, era muito caro, né? Eles queriam um valor caríssimo da sociedade. Acho que eu ouvi falar $120 mil. Uma coisa começou nisso. Então, assim, a gente não tinha essa verba, né? Então, aí conversa, vai. Acho que os americanos perceberam a importância do cirurgião brasileiro, né? E aí, a partir disso, começou a negociação. E aí a gente levou no colo, né? Mais você do que eu até, essa negociação com eles. Porque isso aí foi... Só lembrando isso aí, foi uma coisa que tinha que ter um respaldo, né? E você, como presidente, dava esse respaldo para isso acontecer. Para a briga, né? Para a briga, porque hoje em dia eu acho que em várias situações o que a SBH eu percebo hoje aí, e graças a vocês todos fizeram isso, ela tem uma reputação. Tem. Né? Então ela tem uma respeitabilidade muito grande. Então acho que isso aí foi fundamental para que isso acontecesse. Então acho que esses foram os dois marcos maiores, assim. O QC acho que provavelmente é o pontapé inicial, né? Na verdade, não fui eu que fiz o pênalti, eu só chutei e pus para dentro, né? Mas tinha que acertar, né? Mas o pênalti já estava marcado já antes de mim. Então, acho que isso aí realmente fez a diferença, né? Acho que o nosso congresso foi muito bom. Muito. Eu acho que o congresso, apesar das dificuldades todas, de distância, etc., acho que foi um congresso, um nível científico. E nisso aí vem uma pergunta. Excelente, então, né? O que você achou o que você achou a coisa mais difícil no Congresso de Camboriú e o que te marcou como a melhor coisa do Congresso de Camboriú? O pior e o melhor de Camboriú? O mais difícil, a gente já sabia disso desde o início, era a logística para lá, né? Porque, assim, o que eu via na minha cabeça? Que a SBH sempre fez congressos em cidades que tinham um certo apelo turístico também, que é para o sócio aproveitar um pouco a cidade, etc. Então, havia até proposta de fazer em São Paulo, etc. Mas eu sempre pensei, não, vamos fazer na cidade turística. Eu queria fazer em Campos do Jordão. Essa foi a primeira ideia nossa lá atrás. Mas aí o centro de convenções ia entrar em reforma e acabou não acontecendo. E aí veio a ideia lá de Balneário, porque é uma cidade que hoje tem uma Você reputação. começou com o Trauzinski, né? Aí eu sentei com o Pedro, né, que também foi um parceiraço, né, da sociedade no Congresso, ajudou muito, fez muita coisa, arrumou os pacientes, operou cirurgia ao vivo, enfim, o Pedro foi 10, como sempre. E isso que me deixa feliz também, né, abrindo um parênteses aí, é esse pessoal mais novo que vem chegando. Então, acho que vou citar alguns, me perdoe os outros, né? Mas se a gente pensar aí, o Pedro Trauzinski, né? O Diogo Falcão, Pedro Amaral, né? O pessoal que Paulo Amaral, que eu confundo. Pedro Amaral e eu Paulo confundo Barros. Pedro com o Paulo. Pedro Amaral e Paulo Barros, né? Que é tudo o pessoal que... O Paulo já não é tão novo assim, mas tá aí, né? Mas ainda tem menos cabelo branco novo, que a né? gente. Tem um pessoal de Ribeirão lá, o Sanderson, tem lá o Tawil e o Vinícius São José dos Campos. Então é pessoal, a Lu, pessoal muito envolvido com a aérea que tá chegando bem, forte. Chegando forte. Como diz meu isso filho, ótimo. A base vem forte. Isso é ótimo. Então acho que isso aí a gente construiu ao longo do tempo, né? Essa noção de que tem que realmente batalhar para melhorar a sociedade, porque a sociedade é para nós mesmos, né? Nós sócios, né? Então acho que com a ajuda do Pedro lá, acho que acabou ficando muito bom, porque a cidade é muito prazerosa, o centro de convenções excelente, né? Excelente. A gente estava com medo porque ele era um tanto grande para o nosso evento, mas acabou encaixando bem, né? Pelo espaço que a gente fechou lá. E acho que o pecado mesmo foi um pouco a parte logística de condução entre hotel e o centro de convenções, né? Mas fora isso, acho que... E o melhor? Né? Acho que os dois pontos que eu achei muito bons foram as cirurgias robóticas, que aconteceram nas duas plataformas, né? Acho que foi a primeira vez que a gente viu uma cirurgia no Versus, então... isso foi muito bom, o pessoal já conhecia bastante a Intuitive, o Da Vinci, mas aí veio as duas plataformas operando juntas, né? Isso foi um ponto alto, na minha opinião, e a dissecação cadavérica, né? Aquilo foi sensacional, né?
A aula do Johan, foi aquela dissecção que ele deu a aula primeiro no anfiteatro, depois foi para lá, foi uma coisa que realmente marcou bastante o Congresso. Ponto alto, sem dúvida. Eu acho que essa parte foi muito boa. As empresas adoraram, né? Os stands estavam bem cheios durante o Congresso todo, então acho que a gente atingiu o nosso objetivo. Ficou sensacional. Acho que foi bem atingido aí, né, o objetivo. Não, sem dúvida. Tanto é que os números, né, do Congresso são muito robustos. Eu não tenho a menor dúvida que e com agora, certeza cada o vez próximo mais, vai ser mais sucesso ainda. Eu acho que temos que brigar bastante para isso. E agora, uma perguntinha difícil aqui. Não vou perguntar quem te operaria, mas Marcelo tem uma hérnia inguinal. Qual técnica que ele vai ser operado? Você quer uma robótica, uma TAP, uma TEP? Acho que isso depende muito do cirurgião, né? Eu vou citar aqui, eu acho que eu posso citar, porque claro, ele me autorizou a citar. Porque isso também foi um outro ponto alto na minha vida. Foi quando eu operei o Sérgio, né? Então, assim, o Sérgio me chamar para operá-lo, isso para mim foi um auge, porque eu falei, medalha no peito. Né? Eu considero o Sérgio como o pai da hérnia, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Ele representa muita coisa. Parênteses, a gente teve a reunião do QC lá, do board do QC, a deferência que todo mundo dá para ele lá, e Exato. Ele vai contar essa história, como ele também faz parte do porque início você do QC. Você vê, a gente teve um presidente brasileiro na Sociedade Americana de Hérnia e o presidente morando no Brasil. Diferente do Flávio agora, que será o próximo presidente, mas mora lá, já está habituado com um cirurgião americano. Um cirurgião americano. Então, assim, tem o seu louvor, o seu mérito, claro, mas é um pouco diferente, né? Isso. O Sérgio foi inédito. A gente pega o Sérgio, o cara do brasileiro, sendo presidente da sociedade lá nos Estados Unidos. Isso foi muito bom, né? Que foi daí que mudou o nome America's Hernia Society, né? Então, isso para mim foi o meu... Acho que como cirurgião, o reconhecimento para mim mesmo foi isso, né? Isso. O dia que ele me ligou, falou, preciso da sua ajuda. Eu falei, o que foi, Sérgio? Não, preciso que você me opere, né? Eu falei, do quê? Achei que você tremeu igual no dia do Brandalini. Eu falei assim, mas te operar do quê, pô? Tô com uma hérnia bilateral. Eu falei, não, você tá brincando, isso vai ligar pra mim, pô? Tem tanto cara aí no mundo, aí nos Estados Unidos, Europa, que ele poderia chamar, né? Então isso foi um ponto muito alto na minha vida, que eu considero muito isso. Não tenho a menor Ele dúvida. sabe disso, não estou sendo antiético aqui de divulgar, porque ele já me autorizou. Então, assim, realmente foi marcante. Mas na minha qual vida. Técnica que você seria operado? Acho que, assim, eu me sinto mais confortável com a TAP, né? Pelo reconhecimento anatômico. Até para a cirurgia excepcional, não tenha dúvida. Que é uma baita cirurgia, você faz uma TAP rápida, mas a dissecção anatômica que a TAP permite, eu acho ela mais segura. Em ponto de dor crônica. Não, vamos esquecer literatura, vamos esquecer guideline. Isso. Mas assim, o meu feeling é esse. Filho. Acho que a dissecção mais romba, etc., da TEP, eu tenho um pouco de receio. Mas tem cara que faz muito bem TEP, que disseca, né, sem muita dissecção romba, é o caso do Cris. A gente vê, né, tem muito cirurgião bom para operar. Né? Agora, você acha que é mais importante a técnica ou o cirurgião? Ainda bem que eu não tenho hérnia, porque eu não tenho essa dúvida. Essa dúvida de quem me operaria. Porque tem muita gente boa para me operar. Então, no panorama mundial... Uma coisa é certa, se for para ter hérnia, opera logo, enquanto é pessoa, primeiro, enquanto é pequena. E segundo, enquanto o pessoal da velha guarda tá nativa. Né? Não que os novos não serão bons, lógico que serão. Mas tem uns velha guarda aí que precisa conservar. Tem que conservar. Então, já que você tocou no assunto aí, duas coisas. Primeiro, o que você acha do panorama? Vamos falar do cirurgião de hérnia. O cirurgião de hérnia brasileiro, você que viaja o mundo inteiro, o que você vê do cirurgião brasileiro? Como que ele está ranqueado no mundo? Né? E logo depois, me fala o que você vê de perspectiva para a medicina do Brasil no futuro aí, suas preocupações e o que você vê o seu panorama, o que você vê o futuro aí? Eu acho que o cirurgião brasileiro... Você tem filho médico, né? Dois. A minha mais velha formou ano passado, vai estar prestando dermatologia, meu mais novo forma esse ano, e Camila e Thiago, e ele vai fazer cirurgia geral, tá falando isso agora, então é outro motivo de orgulho, né? Uma geração aí de avô, pai... Você está na terceira geração. E o filho aí agora formando. Mas o que eu vejo, assim,
na formação do cirurgião de hérnia especificamente. Eu acho que a hérnia fatalmente vai virar uma especialidade ou uma área de atuação. Não tem como ser diferente, acho que isso vai acontecer. A sociedade americana já vem brigando para isso já vai estar valendo lá e isso vai expandir para o mundo, né? Então, e vai ser bom isso, acho que vai ser bom. Porque não é só uma hernia, né? Não é só uma hernia. Às vezes a gente se depara com tragédias aí. Então isso vai ser bom ter uma área de atuação ou até uma especialidade hérnia, acho que isso fatalmente vai ser o futuro aí. Cirurgia robótica, não tem como dizer que não vai ser o futuro, já é, né? Eu acho que essa robótica é uma cirurgia que ela não vai substituir a laparoscopia, mas vai ser algo em paralelo. Elas vão coexistir durante um bom tempo. Sem dúvida. Talvez a gente vai falar só de robô daqui a uns anos na dependência de custo, especialmente no Brasil. Então a gente fala de um país que é um país rico, né? Talvez não tão bem administrado na parte financeira, na saúde, deveria ser um pouco melhor. Então a gente tem ainda um custo alto, né, da cirurgia robótica. Então eu sofro muito isso na minha cidade. A minha cidade não tem robô até hoje. Então eu levar o meu doente para fora para operar robótica não é fácil, é difícil. O doente arcar com custos altos, aí, não só do robô em si, mas de hospital, enfim, né, de material, etc., inviabiliza muitas coisas. Então eu acabo ficando, às vezes, em Jundiaí mesmo, porque não tem essa facilidade. Mas a robótica, na hérnia de parede, ela já está se consolidando, né? Na inguinal, acho que elas vão coexistir, porque as duas funcionam muito bem. Então, assim, para o cirurgião novo, o que eu falaria para ele? Estude anatomia, muita anatomia, e tem que desafiar mesmo fazer a laparoscopia robótica. Vamos ficar mais complicado. Que conselho que você dá para o Thiago, que vai fazer cirurgia geral? Bom, primeiro estudar anatomia, muita anatomia. A parede abdominal é anatomia, né? A cirurgia da parede é anatomia. Então, se você quer fazer parede abdominal, hérnia, estude anatomia, entenda a anatomia, né? Não é só estudar, né? Você tem que compreender a anatomia. Toda cirurgia nada mais é do que transformar a anatomia doente o mais próximo possível de uma anatomia normal, né? Qualquer cirurgia é isso. Então, essa compreensão anatômica é importante. Tutor, eu acho isso fundamental. Na minha vida, eu tive meu tutor, né, que foi o professor Brandalize, a equipe dele toda. Então, isso foi um divisor de águas gigantesco. E a minha história na hérnia foi exatamente isso. Eu fiz muito curso, tanto em Jundiaí, as empresas, né, me pediam para fazer cursos e trazer cirurgiões até Jundiaí. É até engraçado, eu encontro cirurgiões por aí e falo assim, e o curso de Jundiaí? Não vai ter mais, né? Então, vou dar outro spoiler, hein? Vai ter. Vamos reviver, vamos reativar os cursos de Jundiaí. Perfeito. Então, eu já vou me inscrever. Tem essa colocação e eu fui muito para fora. Então, assim, eu brinco que acho que tem 3 capitais do Brasil que eu ainda não conheço. As outras todas eu já fui operar. Então, assim, eu conheço praticamente todas graças à hérnia. Então, você ter um tutor, né? Eu estou dizendo isso, de eu ter ido para fora como tutor de alguém, né? Isso. Acho que isso faz a diferença. Não, você viajou muito, Marcelo. É impressionante como a gente encontra com as pessoas. Assim, tem alguns nomes marcantes. A gente conversa, não, porque eu aprendi isso com o Marcelo, ele veio aqui, fez isso. Todo o Brasil, você já teve, igual você falou, praticamente todas as capitais, e é muita gente que você formou. Isso aí não tem dúvida. E sobre essa questão, como você vê o cirurgião brasileiro no mundo? Em que ponto que a gente está? Estou falando assim, cirurgiões que você conhece, que estão eu acho que a média nossa em relação ao mundo. O cirurgião brasileiro, ele tem uma habilidade manual que muitos cirurgiões de outros países não têm, né? Eu vejo isso. Porque no Brasil, desde a época da residência, você é meio que obrigado, vamos dizer assim, até a improvisar algumas coisas, até esse espírito crítico de improvisação. Coisa que o americano já não tem tanto, né? Então, isso faz uma certa diferença. E é uma habilidade inata, eu acredito. Então, o brasileiro tem isso. O que falta no Brasil, na minha opinião, talvez isso agora vá de encontro com o QC, né? Que é você registrar os seus dados e publicar. Então, isso é o que falta no país, né? Ter que seja uma coisa natural, né? Era até meu sonho durante a minha gestão de fazer um apanhado geral brasileiro de quantas hérnias no Brasil, como o Savassi fez com a colistectomia
lá atrás, Lá né? atrás, que ele fez sim. um estudo muito bem estudo feito, né? O com Paulo Roberto Savassi. questionário. Isso. Exato. Aí eu falei, pô, podemos fazer isso de hérnia, né? Mas nem todo cirurgião tem registrado. Nem todo cirurgião grava a sua cirurgia, nem todo cirurgião marca lá direitinho o pós-operatório, não revê o teu doente certinho. Então, acho que falta essa consciência O registro, no brasileiro. Isso é uma característica ruim do brasileiro, né? De não ter esse registro dos seus casos, né? E isso é importante. Acho que isso é o que o CI vem como uma mudança, um divisor de águas nisso aí. Justamente para as pessoas entenderem que é por aí, né? A gente até brinca, de vez em quando tem essas discussões de WhatsApp aí, que a gente vê nos grupos, né? Isso. Que alguém sempre comenta, pô, publica seus casos, né? Já que você tem essa experiência tão grande aí, tem que publicar. De determinado assunto, publica. Tem que publicar. Porque a publicação faz a diferença, não tem dúvida, né? Porque mostra o que você está fazendo. Publicações sérias, né? Então, acho que isso talvez é o que falta para a gente, né? Mas a reputação do cirurgião brasileiro no exterior é boa. É boa, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Você vê cirurgião brasileiro operando em congressos, não só na área de hérnia, né, que a gente está falando, sim, mas você vê cirurgião urologistas aí, cirurgião de fígado, etc., operando fora, operando no IRCAD na França, operando... Você operou no IRCAD na França? Operei no IRCAD na França, fiz uma hérnia em 2015 lá. Então, assim, a gente vê que tem... o cirurgião está se mostrando no mundo, né? E isso é bom para o país, né? É bom para o país. Quem sabe a sociedade não tem que mostrar isso para o governo. Acho que é importante também ter esse apoio. Eu me lembro, eu ia sempre naqueles cursos do Isaac, professor Isaac Jorge Filho. Em Águas de Lindóia, Águas não de é isso? Lindóia. Eu sempre fui com meu pai nesses cursos dele, né? Falecido professor Isaac, deixo minha homenagem aqui para ele. E todo final daquela jornada dele, tinha uma carta que eles faziam endereçada ao Ministério da Saúde. Então, era Carta de Lindóia, chamava-se. Que eles faziam uma carta de tudo que foi discutido no evento, no congresso, a importância disso, daquilo. Não sei para quem que se mandava aquilo, mas se mandava para o Ministério da Saúde. Acho que isso, de repente... Ficou uma ótima sugestão. Acho que a gente teria que, de repente, ter algo assim, né? Para o Ministério ver o que a gente faz, né? Ver a importância do cirurgião brasileiro, os convênios entenderem que quando eu peço uma determinada tela, não é porque eu ouvi falar que é boa, porque eu acho que é melhor. Não, é porque existe publicação dizendo que é melhor. Então, acho que isso é uma coisa que falta para a gente, no mundo, né? Mas vai melhorando. Aos pouquinhos está melhorando. Você é otimista, realista, pessimista? O que você vê para o futuro aí? Essa é uma pergunta... Eu sempre fui otimista. Sempre fui otimista e sempre otimista com o meu país, né? Acho que o Brasil é um país que tem grandes oportunidades. É lógico que é difícil, né? Um país difícil de a gente lidar. Só o brasileiro entende o brasileiro. Mas, assim, eu tenho boas perspectivas com o país. Me preocupa um pouco a parte econômica, né? Me preocupa bastante, porque eu não vou entrar em política aqui, Sim, mas a gente não sabe... Me preocupa esse não saber o que vai ser amanhã, né? Tudo bem, a gente nunca tem como esperar algo do futuro ou decifrar o futuro, mas a gente tem uma expectativa, né? E essa expectativa ninguém está tendo, ninguém sabe como vai ser amanhã. E isso é muito ruim. Então, assim, eu não sei se eu devo investir no X ou no Y, ou se eu não invisto em nada e guardo, ou se eu preparo para ir embora daqui. Isso é péssimo, né? Então, a gente tem que ter... nós estamos num momento crítico, mas acho que... É aí que eu queria saber, você continua otimista? Continuo, tem que ter, né? Eu acho que o empresariado brasileiro é muito forte. Então, assim... Ainda mais você saindo de Jundiaí, né? A cidade que mais cresce. Pois São é, Paulo. então a gente fala, pô, será que está afundando? Não sei se está afundando, né? Mas a gente está de olho. Acho que se as coisas começarem a andar muito pior, provavelmente o empresariado vai entrar pesado, né? Porque é a nossa defesa, é isso aí, né? O empresariado, Jundiaí é uma cidade empresarial, né? Eu tenho muito amigo empresário e o pessoal é bastante ligado, né? Nos acontecimentos e nas coisas. Agora... E além disso, e sobre a questão da formação médica, o que você tem visto? Ainda mais você com 2 filhos isso é outra coisa que me preocupa um pouco. Me preocupa, não criticando as pessoas, né? Mas o mais médico aí me preocupa. Me preocupa um estrangeiro vir sem ter o revalida, sem ter uma garantia que ele tem uma formação mínima, né? Uma boa formação, exatamente, para ele poder atuar. Isso me preocupa.
Me preocupa as residências médicas, né, que cada vez estão mais enxutas, diminuindo vagas, e agora com essas alterações aí que o governo está propondo. Então, assim, é preocupante, porque o ensino médico é a residência. Acho que tem que ter uma residência forte, uma residência que ensine mesmo, porque você aprende ali, né, no dia a dia lidando com o paciente, né? Não, a faculdade te dá uma formação básica, porque né? Antigamente você tinha uma residência de 2 anos. Você acha que é possível ser realmente um especialista com 2 anos? A formação nossa hoje em dia é muito mais longa, né? Muito mais longa. Até hoje a gente está se formando, né? Até hoje está então, se formando. Com 30 anos, então assim, não é dois... Você tem quanto tempo formado? Eu formei em 93, fiz 30. Fiz 30 anos de formado, para fazer 30 anos. É isso mesmo. Agora, ano que vem, eu faço já 30 anos de residência, né? Eu acabei minha residência em 95, né? É 95 que eu zerei, né? Que eu comecei em 96, em Jundiaí. 2026 faço 30 anos de Jundiaí, de casa. E isso é uma coisa que eu falei no começo que eu ia falar, que eu ia colocar, acabei não colocando. A importância que o meu hospital me deu lá em Jundiaí. Perfeito. Né? Porque todo mundo sabe, né? Eu venho do hospital que meu pai era um dos diretores, né? Ele era um dos sócios do hospital. E o nosso plano de saúde lá tem 120 mil vidas, sempre teve, é sempre mais ou menos esse número aí. Cai um pouquinho, aumenta um pouquinho, mas é por aí. Então, todo o movimento de hérnia era meu, só meu. A gente era uma equipe de 5, mas as hérnias inguinais vinham todas para mim, especialmente as hérnias por vídeo, né? Então, eu fiz um volume muito grande no início por causa disso. E na época, não sei se até é legal de falar isso, mas é a verdade, vamos colocar a verdade, a gente podia... Já passou 5 anos. Já passou 5 anos, né? A gente podia reesterilizar os materiais, né? Então, qual o acordo que eu fiz com a diretoria? Porque eles não queriam me autorizar a fazer hérnia. Eu falo, vocês me dão um fixador tem 30 grampos, né? Um fixador para cada 6 pacientes. Eu reesterilizo e aí a gente reutiliza o fixador. E com isso a gente consegue operar um volume. Aí eles aceitaram. Então o que eu fazia? Na hora que eu ia fixar, se tivesse sangue, eu pegava uma gaze, enxugava os pontos ali onde ia fixar para deixar limpinho, aí ia lá e fixava, para não sujar a ponta do fixador, né? E aí acabou. Aí eu escrevia assim, pegava uma fita crepe, escrevia e pregava o fixador. Esse fazia corta. Eu colocava assim, ó, não disparar. Né? E falei pro pessoal da central, para a enfermagem, se alguém apertar esse negócio para disparar algum grampinho, eu vou matar, né? Mas, não é para disparar, só reesteriliza, não mexe. Não mexe. Não vai gastar meus grampinhos aí, pô. Então, foi assim no começo, né? Então, isso aí me deu um volume. Me deu um volume muito grande. Eu cheguei a fazer já 8 hérnias num dia, pô. Então, era um volume bom, né? Ué, que é isso? Era um volume bom. Esse é o pioneirismo, inguinal, né? né? Era as inguinais, né? A ventral veio depois, com a IPON, né? Na hora que veio a IPON, aí... minha primeira foi isso aí, né? Então, a coisa foi desenrolando. E hoje, o que é a hérnia no seu dia a dia? Você hoje se considera um cirurgião de hérnia ou você faz outras coisas ainda também? Na minha clínica privada, eu sou mais cirurgião de hérnia. Eu faço bariátrica, né? Eu não sou um cirurgião bariátrico, mas lá, como o convênio nosso lá não tinha alguém para fazer, isso foi em 2000. Eu comecei a fazer. Era novo, fazer uma coisa diferente, vou fazer bariátrica. Só que bariátrica dá uma experiência cirúrgica fantástica. Dá muita mão, né? Muita mão. Então eu criei o grupo lá, inclusive, o grupo de multidisciplinar, chamado GAPO, Grupo de Apoio ao Paciente Obeso, em 2000. E até hoje ele existe. E eu continuo fazendo as bariátricas desse convênio, porque existe esse grupo, senão eu não estaria fazendo. Então, esse grupo faz um belo preparo pré-operatório, um segmento pós, enfim, me dá um respaldo grande para continuar. Então, hoje, meu dia a dia é mais cirurgia bariátrica, faço razoável, né? Parede, faço bastante, inguinal e parede abdominal, vem bastante para mim ainda. Refluxo, queria paixão, né? Fazer mais, mas não faço tanto, né? Porque não tem doente, porque já não tem tanta indicação. Perfeito. Seguro muitas indicações hoje, né? Tenho feito mais reoperações de refluxo do que cirurgia primária. E ainda faço alguma coisinha oncológica, que eu gosto, né? Então, às vezes, chega algum doente com neoplasia de colo, eu faço uma colectomia laparoscópica, estômago. Fiz um estômago profilático recente agora, uma menina de 30 e poucos anos com CDH1 positivo, fiz uma gastrectomia total.
por vídeo, profilática. Então, assim, essas coisas incentivam a gente a continuar estudando, né? Sem dúvida. E fazendo. E o que aparecer. Trauma, não faço mais, sempre gostei, mas praticamente não faço mais nada, né? E coloproctologia também nunca gostei muito da parte proctológica, então isso eu não faço, eu encaminho tudo. Marcelo, nós estamos terminando aqui. Queria que você deixasse uma mensagem pra gente. Te agradecer profundamente, assim, pessoalmente, né? Essa história toda que nós contamos aqui, que eu sei que me trouxe pro mundo da hérnia. Então, eu não tenho como te agradecer. Mudou totalmente minha vida. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o futuro. Você deixar aqui o que você pensa do alto de tudo isso que você já conquistou. Qual que é o seu conselho para as pessoas que estão... Para os cirurgiões, não os cirurgiões, né, para os médicos que estão começando. Deixar uma mensagem para eles. Eu acho que assim, isso que você está fazendo, né, esse podcast, revivendo a história da SBH, isso é fundamental. Eu te parabenizo muito por isso, porque é uma iniciativa muito legal. Porque isso é importante na nossa vida, né? É você saber de onde você veio. Então, assim, você ter a sua base, né? Você acabou de falar, e a base é fundamental. A casa está estruturada na base, né? A pedra fundamental ali. Então, assim, saber a tua base e a partir daí você desenvolver o resto, isso vale para a vida. E na cirurgia, mais ainda. Então, você ter uma boa formação num centro que te dê uma formação realmente capacitada, né? Que você aprenda realmente a fazer cirurgia bem feita e tratar do doente, né? Eu não vou operar uma hérnia. Eu vou operar um paciente com hérnia, né? Então, esse paciente ele tem seus medos, suas dúvidas, você tem que ter esse bate-papo com ele. Então, essa base é fundamental para que você possa evoluir no resto. E lembrar sempre de onde você veio e da história, né? Falei aqui daqueles que me precederam e que foram importantes para a sociedade e foram importantes para a hérnia, né? No Brasil e no mundo. E isso é fundamental para... Eu não sou o dono da verdade, eu não sou o que faço diferente, né? Mesmo o artigo do Y aí, eu não fiz nada de novo, de diferente. A gente só sistematizou uma coisa que já existia. Então, assim, ter esse reconhecimento, ter essa humildade, né, de que você não é o dono da verdade, eu acho que isso é o pontapé inicial. E o segundo é estudar, né? Não tem como. Medicina... Não tem. Meu pai sempre falou, a medicina escolhe os seus eleitos. Ele sempre falou isso para mim. Então, assim, você só vai se dar bem se a medicina te escolheu, né? Se você foi eleito para isso. Agora, para você ser eleito para isso, você tem que ter, primeiro, habilidade técnica, manual, conhecimento, então você tem que estudar, não tem jeito, disponibilidade, né? Você tem que estar disponível para o teu doente, né? E humildade de entender que você não sabe fazer tudo, né? E nem deve fazer tudo. Então, acho que essa é a base para você ter uma boa formação. E é um sacerdócio, né? A medicina é um sacerdócio. Me preocupa muito essa medicina de Instagram, porque isso é uma coisa que não vai se sustentar por muito tempo, né? Igual colocaram outro dia num grupo lá, o médico que faz residência porque não se garante no Instagram. Pois é, mais ou menos isso, né? Mas assim, não vai se sustentar, né? Porque não vai. As verdades são as verdades e não vai deixar de ser nunca, né? Então, isso é uma coisa que a formação é fundamental. Eu falo sempre para os meus doentes, até nas minhas mídias sociais eu falo isso. Certifique-se do seu cirurgião, né? Veja a capacitação dele, se é um cara que se atualiza, vai em congresso, se ele está sempre lá se atualizando. Ele não precisa ser o cara que está dando aula no congresso, mas ele precisa fazer 2 congressos por ano, pelo menos, para ele se atualizar, né? Então, acho que é isso, é estudar para o resto da vida, se dedicar ao paciente e à medicina como um todo, né? Só assim a gente vai melhorar com o passar do tempo, né? Acho que é isso. Marcelo, muito obrigado. E para encerrar, nós vamos deixar uma lembrança aqui para os ex-presidentes. Isso não é lembrança, pois Isso aqui é singelo, mas é para lembrar esse momento importante para a gente como sociedade, para você, a época que você foi o nosso presidente. Isso aqui vai ficar lá na minha prateleira lá, coisa linda. Acho que eu vou colocar ela e um fixador assim, resterilizado junto. Acho que esse é o caminho. Perfeito. Marcelo, muito obrigado. Tá bom, obrigado, viu? Obrigado você. Abraço. Prazer e sucesso na tua gestão, que já é um sucesso, né? Vamos lá. Tô na torcida. Grande abraço. Abraço. Gente. Então, até a próxima.